1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Senhor, fala à tua igreja, fala aos nossos corações. Queremos, ó Deus, ter uma vida que agrada a Ti. Queremos, ó Deus, viver com temor e tremor, ó Deus, viver pela fé. Assim, abrimos nosso coração como terra fértil, fala a tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, repreende toda distração, repreende, Senhor, toda seta do inimigo, todo pensamento contrário, toda preocupação, para que possamos, ó Deus, absorver ao máximo a tua palavra, deixar cair no coração, e assim, ó Deus, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Fala a tua igreja, em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa é uma palavra de Paulo à igreja em Tessalônica. Paulo, ele está escrevendo para crentes. Paulo está escrevendo para irmãos. E é uma mensagem para servos de Deus. Claro que a palavra de Deus alcança a todos, mas estamos falando de uma vida que agrada a Deus. Uma escolha daquele que quer viver de acordo com os parâmetros bíblicos para agradar a Deus. Por isso que é uma mensagem para aquele que crê, para aquele que confia. Porque quem não crê em Deus não vai querer viver de acordo com essa palavra. Mas traz muitos ensinamentos, porque Paulo está dizendo: irmãos, finalmente, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus, que assim como vocês aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e vocês têm feito, vocês continuem progredindo cada vez mais. Primeiro ensinamento que Paulo traz aqui: vocês aprenderam de nós. A igreja em Tessalônica teve uma referência, foi ensinada, porque Paulo, os discípulos, pregaram, ensinaram, e a igreja em Tessalônica aprenderam com eles a maneira como viver e a maneira como agradar a Deus. E isso traz uma reflexão muito grande, porque hoje você olha, por exemplo, a sociedade atual, pessoas têm muitas referências. Não há nada errado em você ter referências, desde que sejam boas, desde que sejam saudáveis. Paulo, por exemplo, vai dizer a Corinto, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Referências. A nossa referência, se você quer agradar a Deus, se você quer ter um modo de vida, é Cristo. Nossa referência, nosso alvo, nossa meta, nosso modelo é Cristo Jesus. Por isso que nós vemos aqui: olha, eu vou pedir, eu vou exortar, eu vou alertar, vou trazer a vocês essa exortação, porque vocês aprenderam de nós a maneira como viver e agradar a Deus. Mas entenda, não basta apenas conhecer, não basta apenas aprender. É preciso desenvolver. E aqui é o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. Porque muitos até ouviram, muitos até conhecem, muitos até aprenderam, mas colocam numa caixa. Sabem como agradar a Deus, sabem como é o modo correto de viver, que agrada a Deus, mas ficam titubeando. Ficam ora aqui, ora ficam lá, ora querem agradar a Deus, ora querem agradar a si mesmos. Ora querem estar nos caminhos do Senhor, ora querem estar seguindo o caminho largo da perdição, que começa a oferecer muitos retornos rápidos, mas que levam à morte.
prazeres rápidos, mas levam à morte. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês aprenderam conosco, vocês aprenderam de nós como viver e agradar a Deus. Vocês estão fazendo. Ele vai dizer, vocês estão fazendo de uma maneira efetiva. Porém, continuem progredindo cada vez mais. Primeiro ponto, muitos conhecem, mas não fazem. Segundo, muitos conhecem, mas vivem numa maneira superficial, vivem de uma maneira que se colocam e acham que tem um limite. Minha vida espiritual vai ser apenas até aqui, minha caminhada vai ser apenas até aqui, mas não, a vida que agrada a Deus, Ele vai dizer que é necessário progredir cada vez mais. Deus não te chamou para você ficar estacionado, Deus não te chamou para você ser uma pessoa que não cresce espiritualmente, Deus não te chamou para você ser um crente que não desenvolve, que não frutifica. Pelo contrário, Ele quer ver você avançando, Ele quer ver você progredindo cada vez mais. É uma mensagem para irmãos, para crentes. Não podemos ficar estagnados, não podemos ficar estacionados. Isso você aplica em várias áreas da sua vida espiritual, leitura da Bíblia, vida de oração, ministério. Qual o seu dom? Qual o seu ministério? Como você tem feito para Deus? Qual o modo, a maneira de agir para com Deus? Por isso que Paulo está dizendo essa exortação, olha, vocês estão fazendo, está muito lindo, vocês estão fazendo de uma maneira efetiva, porém, tem que entender que tem que progredir cada vez mais. E vai dizer no versículo 2, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Primeiro ponto que ele vai falar aqui, se você quer viver de uma maneira que agrada a Deus, se você quer viver de uma maneira que desenvolve, que avança, que não fica estagnada, que continua progredindo cada vez mais, primeiro ponto, a vontade de Deus é a santificação de vocês. Santificação nós sabemos que é você ser separado, é você não permitir a mistura com o mundo, é não viver, como diz Romanos 12, não viver conforme esse mundo, não tomar a forma desse mundo. Por isso que precisamos buscar a santificação. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Deus não quer ver crente misturado com o mundo. Não é fazer acepção de pessoas, não é isso. Mas as práticas, o modo de vida tem que agradar a Deus. Por isso que nós vemos na Bíblia, se você ir lá um pouquinho, avançar mais um pouco e ver lá as cartas, é necessário buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos porque eu sou santo, como está escrito. Por isso que é necessário entender que precisamos colocar um filtro, precisamos colocar uma barreira para não permitir o mundanismo na nossa vida, não permitir as influências desse mundo. E como tem acontecido influência nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos adultos. O adulto ainda tem uma base maior para raciocinar, mas a criança ainda está em formação. Por isso é necessário, se você quer viver de uma maneira efetiva, se você quer viver progredindo cada vez mais na sua vida espiritual, porque a Bíblia nos ensina isso. Você vai lá, por exemplo, no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Oséias. Não basta conhecer a Deus. Ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus.
Porque muitos conheceram a Deus, mas rejeitaram, fugiram, desobedeceram, preferiram as obras, das trevas do que as obras da luz. Como diz João capítulo 3, versículo 16 em diante. O 16 você conhece, mas o 17 e 18 Jesus vai dizer: eu vim não para condenar o mundo, mas vim para salvar o mundo, eu vim para vocês tenham vida. Mas ele vai dizer: eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mais. Por isso precisamos entender que nós não podemos viver de acordo com os moldes desse mundo, mas buscar a vontade de Deus na nossa vida. E uma das vontades de Deus na nossa vida é que nós venhamos buscar a santificação, ou seja, separado. Vem a oferta do diabo, vem a oferta do inimigo, vem a oferta do homem mau, do homem fraudulento, e você vai falar: eu não quero isso para a minha vida, meus olhos não verão coisas erradas, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar ao Senhor, eu quero progredir, eu quero avançar na minha vida de intimidade com Deus. E assim Deus vai te honrar, Deus vai abençoar, Deus vai estender a mão poderosa, você verá milagres, você verá grandes coisas acontecendo na sua vida. Mas não buscar a Deus somente por causa disso, não buscar a Deus somente pelo que Ele pode fazer, não buscar a Deus somente por causa dos milagres. Deus pode tudo isso. Deus ele abate, Deus ele coloca de pé, Deus ele dá, Deus ele tira, Deus ele é soberano, tem o controle de todas as coisas. Mas buscar a Deus porque você o ama, buscar a Deus porque você quer conhecer a Ele e ir a um nível mais profundo de intimidade com Ele, progredir cada vez mais. A mensagem nessa manhã: a vida que agrada a Deus não é uma vida parada, não é uma vida estagnada. Sempre é possível dar um passo a mais. Sempre é possível. Na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, principalmente no tocante aqui à santificação. Se abster da imoralidade sexual, como Paulo tanto fala, por exemplo, lá das obras da carne. Vai falar, por exemplo, aqui também, não apenas da imoralidade sexual, que o mundo quer colocar como se fosse coisas normais. Não apenas isso, ele vai falar aqui: cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não apenas nas práticas imorais sexuais, mas controlar o próprio corpo. A língua faz parte do corpo? Faz. Os olhos, os ouvidos, sua saúde faz parte, você tem que controlar isso. Não se entregar a coisas que às vezes não seja necessariamente ali claramente um pecado, mas é um peso. Um cigarro, uma bebida, e por aí vai. Aí sim, quando começa a vir o vício, aí começa a trabalhar já a parte pecaminosa. Mas entendamos que nós precisamos dominar, cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, porque Deus te chamou para te encher, Deus te chamou para você ser templo do Espírito Santo de Deus. Então talvez hoje você não tenha o controle do seu corpo. Pastor, eu perdi o controle, me entreguei às práticas imorais, às práticas erradas, me entreguei às drogas, me entreguei a tantas coisas. Mas o que está aqui nessa manhã é o Todo-Poderoso que muda histórias, que muda a vida, e você vai controlar o seu corpo, você vai controlar a sua mente. Vai vir o pensamento do diabo jogando o medo, jogando a angústia, jogando a aflição. Você vai controlar a sua mente, você vai falar, você vai colocar na sua mente a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Vem a tentação, vem ali a oferta você vai controlar o seu corpo. Por quê? Porque você se santifica. Você escolheu, você teve um posicionamento, você falou: isso eu não quero mais para a minha vida. Eu quero agradar a Deus. Isso é viver com temor. Por isso que ele vai dizer aqui: controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais. Não está falando apenas da parte sexual ilícita, mas está falando também da parte imoral. Imoral é aquilo que vai contra a moral. A moral é que não tem moral. Imoral é que vai contra a moral. Por isso que nós precisamos entender, como gentios que não conhecem a Deus.
Nós não podemos seguir nesse caminho da imoralidade, aquilo que vai contra a nossa moral cristã. Balança enganosa, mentira, porfias, invejas, calúnias e por aí vai. Basta você pegar Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Coríntios, Paulo já tinha falado lá em Coríntios. Paulo já tinha falado, né, lá em Gálatas ele vai falar das obras da carne, ele vai falar do fruto do Espírito, né, no versículo 22, mas ele vai falar das obras da carne, ele vai falar, eu já tinha vos prevenido, que quem pratica não herdará o reino dos céus. Por isso que ele está dizendo aqui, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. O que ele está querendo dizer aqui? Coisas imorais, que roubam, que defraudam, que enganam, que passam a perna no próximo, não apenas na parte física, não apenas na parte de moralidade sexual, mas também na parte de moralidade da lei, você travou tudo, né? Mas acontece, da imoralidade de amar o seu próximo. Por isso que ele está dizendo aqui, precisamos entender que quem vai ofender, né, quem defrauda o seu próximo, está negligenciando uma lei, está negligenciando o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quem vai julgar é o Senhor. O Senhor, Deus é o vingador. Por quê? Porque vai ter o juízo, vai ter o julgamento. Por isso que naquele grande dia, né, Jesus fala do juízo, Paulo fala do juízo. Daremos conta das nossas obras. Uns serão colocados à direita, outros serão colocados à esquerda. À direita vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado. Ovelhas. Mas à esquerda, aqueles que não buscaram a santificação, aqueles que não buscaram uma vida que agrada a Deus, aqueles que viviam na imoralidade, tanto na parte sexual como na parte moral, dali para com o seu próximo, esses é o Senhor que vai falar, vai colocar à esquerda como bodes e vão ouvir: apartai-vos de mim, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Por isso que Deus trouxe a cada um de nós aqui nessa manhã, para falar aos nossos corações, que Deus não nos chamou para a impureza, que Deus não quer você parado, Deus não quer você estagnado, Deus Ele quer você em uma vida de fé, vivendo pela fé, uma vida que agrada a Deus. Como? Com temor. O que é temer a Deus? Nas suas escolhas, você, nas suas opções, nas suas atitudes, você ter a preocupação: será que vai agradar ou desagradar a Deus? Passar um dia sem ler a Bíblia, sem orar, sem louvar, sem falar com Deus, vai agradar ou desagradar a Deus? Viver uma vida tomando a forma do mundo, viver uma vida no caminho contrário da santificação, viver um dia, vai agradar ou vai desagradar a Deus? Estou agradando ou desagradando a Deus? Por isso que nós vemos aqui no versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então não está rejeitando pessoas, mas a Deus, a palavra de Deus. Está rejeitando ao Senhor, que dá o Espírito Santo. E com o Espírito Santo que é dado por Deus, não por merecimento. Entenda, muitas vezes pessoas deixam de buscar o Espírito Santo, deixam de crer, de receber o Espírito Santo, que se colocam impedidas, não merecedoras. Não é por merecermos,
mas é porque Deus dá, é pela graça. Então Deus, Ele quer dar, Ele quer te encher com o Espírito Santo de Deus, para você ser renovado, ser fortalecido, vencer as ofertas do inimigo, vencer, meu amado irmão, não ficar parado, viver de modo que agrada a Deus, é a presença de Deus, é você ali unido com Deus, unido com o Espírito Santo, é você viver progredindo cada vez mais, é você viver de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é você viver buscando a santificação, se abstendo da imoralidade sexual, sabendo controlar o seu próprio corpo em santificação e honra e temor a Deus. Por isso que ele continua dizendo: Deus não nos chamou para impureza. Quando vem a imoralidade, você começa a se afastar de Deus, começa a tomar a forma do mundo, começa a dar largos passos para a morte. Mas quando você escolhe ser cheio do Espírito Santo de Deus, você vai avançar, você vai progredir. E aqui mesmo ele fala isso. Se você avançar comigo ao versículo 10. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos, em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos que fora e não venham precisar de nada. Olha o que Paulo fala mais uma vez, aqui no contexto do amor fraternal. Vocês, olha, progridam cada vez mais, se empenhem cada vez mais. A gente busca progredir, se empenhar em tantas áreas da nossa vida, no zelo, no lar, no trabalho, se empenha numa atividade física, se empenha para conquistar um diploma. Não há nada errado nisso, desde que sejam coisas saudáveis. Mas e na vida espiritual? E no amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força? Qual tem sido o nosso empenho? Qual tem sido, aqui como ele diz aqui, a nossa progressão em relação às coisas de Deus? Será que estamos estagnados? Será que até começamos, demos o primeiro passo, estamos nessa caminhada mais estagnados, parados, sem progredir? Deus te trouxe aqui porque Ele quer te encher, quer te renovar. Você não vai ficar parado, você vai avançar passo a passo. Meu amado irmão, você vai operar, Deus vai operar maravilhas, grandes sinais. Deus, Ele quer te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Ele quer responder, Ele quer falar contigo. Ele quer, meu amado irmão, que nós venhamos cada vez mais buscar, se empenhar com todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, em buscar a Ele. Clama um pouco mais, busca um pouco mais. Será que temos buscado como deveríamos? Será que temos buscado de todo o coração? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não é buscar de qualquer maneira. Empenho, progredindo, avançando. E aí você vai viver tranquilamente. Você vai trabalhar com as próprias mãos. Você vai viver com dignidade à vista dos que de fora e não venham a precisar de nada. Diz o versículo 13: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Em Cristo Jesus, você não vai ficar como aqueles que não têm esperança. Você não vai se entristecer como aqueles que não têm esperança. Choramos, é verdade. Padecemos, passamos lutas, é verdade. Mas você não vai ficar como aquele que não tem esperança. Por quê? Porque você tem fé, você tem esperança. A nossa esperança está em Deus, o Todo-Poderoso. Como ele diz aqui, não fica triste como os demais. Ficamos tristes, mas como homens de Deus,
como servo de Deus, entendendo que o deserto é necessário, muitas vezes a luta, a tempestade é necessária, porque Deus, Ele quer nos mostrar algo, Deus quer que nós venhamos aprender a confiar nele, a depender dele, a entender que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas nele. Por isso que muitas vezes pessoas querem viver de uma vida que agrada a Deus, mas fica igual aquele que não tem esperança, fica igual aquele que não tem fé. Pessoas que dizem que vêm à igreja, creem, falam que creem, que acreditam, mas perdem a esperança, perdem a fé, mediante a um Golias, mediante a uma enfermidade, diante de um problema. Me deixa até aqui, eu acredito. Meu amado irmão, se você clamar, Deus é poderoso para mudar qualquer história, para mudar qualquer quadro. Não podemos ficar parados, temos que avançar na fé, temos que progredir na fé, romper em fé, porque é o que nós vemos aqui, viver agradando a Deus. E Deus se agrada quando nós temos fé? Quem lembra Hebreus capítulo 11, versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, tem que ter fé, não uma fé parada, porque sem obras a nossa fé é morta. Muitas vezes damos o pontapé inicial na nossa vida cristã com uma fé maior do que aquela que a gente está há 20 anos. Muitas vezes estamos no primeiro amor e entendemos que não é por merecimento e começamos ali a buscar a Deus, começamos a caminhar ali no início, vivendo grandes experiências, com uma fé tão grande. Aí passam 10 anos na igreja, 5 anos, 15 anos, 20 anos, aí começa a achar que é por merecimento, aí começa a se afastar, começa a esfriar, começa a ficar morno, começa a achar que a fé não consegue ter mais a mesma fé que tinha lá no início, não consegue ter mais a mesma caminhada cristã que tinha no início. Por isso que ele diz aqui, não podemos ficar sofrendo, não podemos ficar tristes como os demais que não têm esperança. Você tem esperança? Eu tenho. A minha esperança está no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A nossa esperança é a volta de Jesus. Nossa esperança é exatamente o que ele diz aqui. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, vai trazer na companhia dele aqueles que dormem, você tem a vida eterna. Jesus, ele disse em João 11, 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu desejo nessa manhã é que nós venhamos entender, aprender, a refletir, a trabalhar, qual é a maneira que nós temos vivido como crentes, como servos de Deus. Eu creio, eu tenho fé, mas está parada, está do tamanho de um grãozinho de mostarda há 30 anos, a árvore não cresce, não dá o fruto. Amém, está do tamanho de um grãozinho de mostarda, Jesus disse que a fé pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda, milagres vão acontecer, porém, não é para a fé ficar parada, estagnada, é para crescer, avançar dia a dia, buscando, lendo a palavra de Deus. Como que você vai ter a sua fé em uma crescente? Como que você terá a sua fé dia a dia crescendo? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. As pessoas começam a perder a fé, porque só querem ouvir aquilo que não traz esperança. Começam a querer ouvir somente as coisas do mundo, doutrinas contrárias à palavra, começam a querer ouvir coisas e guardam no coração, permitem cair no coração e permitem perverter, mudar a sua fé. Por isso, eu fico com a palavra de Deus, eu fico com a palavra do Senhor. Leia o Salmo 119. Como a importância de ler a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Que nós possamos
saber controlar o nosso próprio corpo. E quando falamos de corpo, falamos dele completo, da mente, das ações, das escolhas, buscando assim a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, a santificação. Ah, mas lá fora fazem, o mundo lá fora faz, é normal. Cuidado. Que nós possamos aprender, assim como a igreja de Tessalonicenses aprendeu com Paulo, com os discípulos, a maneira de como viver e agradar a Deus, mas que nós venhamos progredir nessa maneira, que nós venhamos não ficar parados, que nós venhamos entender, Deus não nos chamou para a impureza, para a santificação sim. Portanto, quem rejeita essas coisas não está rejeitando uma pessoa, mas está rejeitando o próprio Deus. Mas você está aqui para adorar a esse Deus, você está aqui para ouvir a palavra desse Deus, que quer que você progrida cada vez mais, se empenhe a viver em agradar a Deus, que você trabalhe e viva tranquilamente, porque ele diz aqui progredir e se empenhar em avançar nessa vida de temor, nessa vida cristã, que infelizmente não tem sido mais pregada, que não tem sido mais vivida, a vida que verdadeiramente agrada a Deus. Estamos em uma época que o mundanismo, a influência do mundo está adentrando nas igrejas. Eu não digo igreja parede, não, também nos cultos, se é que alguns podem se dizer cultos ao Senhor. O mundanismo está influenciando, está entrando na igreja, pessoas, corações, em lares. Por isso que eu fico com a palavra de Deus, por isso que precisamos se empenhar em progredir cada vez mais no temor, em agradar a Deus. Busque o temor a Deus. Você quer ser uma pessoa sábia? A Bíblia nos ensina, nos encoraja a ser uma pessoa sábia. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Precisamos buscar sabedoria, ser pessoas sábias, porém, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7, também repete em Provérbios, também repete em Salmos, fala em Jó, se não me falha a memória, 28, versículo 8, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que precisamos entender que agradar a Deus tem que ser uma vida de renúncia, tem que ser uma vida de negar a si mesmo, mas vai ser uma vida que Deus vai te encher com a presença dEle, vai ser uma vida que você não vai chorar de qualquer maneira, você vai chorar com esperança, que a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está no Senhor, no Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que você coloque a sua esperança em Deus. Aonde tudo está dizendo que não, coloque a sua esperança em Deus, jamais perca a fé, aquele que perseverar até o fim será salvo. Continue na presença de Deus, continue zelando pela sua vida cristã, resgatando princípios, valores cristãos, que estão sendo vendidos, estão sendo negociados, estão sendo deixados. Não negocie, que você possa resgatar e viver os ensinamentos de Cristo. Sede meus imitadores, Paulo diz, assim como eu sou de Cristo. E você vai viver com temor, agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e com fé, grandes coisas, milagres vão acontecer. Eu creio, eu profetizo na minha vida, na sua vida, que através da fé, através, meu amado irmão, da sua escolha, através do seu posicionamento em querer agradar a Deus, ter uma vida que agrada a Deus, grandes coisas vão acontecer. Te convido a se colocar de pé nesse momento. Deus quer que você frutifique, Deus quer que você avance, Deus quer que você desenvolva a sua vida espiritual. Não importa as tristezas que você passou, as falhas humanas que você presenciou, que muitas vezes nos magoam, que muitas vezes nos entristecem. Mas não enterre esse dom, não enterre esse talento.
Eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra e quer desenvolver, aprimorar, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, ir no mais profundo, sair do raso e ir para águas profundas, como diz em Ezequiel. Ser cheio da presença do Espírito Santo. Faça essa oração comigo, porque eu também quero conhecer cada vez mais a Deus, ser cada vez mais cheio da presença de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é por merecimento, não fica pensando, eu não mereço, eu tenho esse erro, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa luta contra esse pecado. Meu amado irmão, não é por merecimento. Seja cheio da presença de Deus, é pela graça. Se você está em Cristo Jesus, não deixe o diabo ficar jogando esses pensamentos de que você não pode, que você não merece, que você é o pior ser humano do mundo. Paulo falou isso. Ao pecador que sou. Senhor, em nome de Jesus, elevamos a nossa oração, clamamos a Ti o milagre, ó Deus, em nossos corações, em nossa alma, em nossa mente, que possamos buscar a santificação. Queremos viver agradando a Ti, queremos viver, ó Deus, avançando, não parados, não estagnados, mas viver, ó Deus, com temor, com tremor. Assim, Pai, nos ajuda, nos fortalece. Somente com a Tua presença, somente com o Teu Santo Espírito, somente contigo nós vamos conseguir. Sozinho, ó Deus, vamos fracassar. Por isso clamamos a Ti, clamamos a Tua presença. Espírito Santo de Deus, vai enchendo, vai fortalecendo, vai, meu Pai, fluindo, para que possamos controlar o nosso corpo, controlar a nossa mente, para as coisas boas, para as coisas, ó Deus, que trazem honra, que trazem alegria ao Teu Santo Espírito. Buscar a santificação, buscar, meu Deus, a Tua vontade, que é que nós viemos nos santificar, não permitir a mistura com o mundo. Ah, Deus, trevas e a luz não vão se misturar. Aquele que está em Ti não anda em trevas. Que não venhamos ceder, ó Deus, às coisas imorais, tanto como Paulo disse, na imoralidade sexual, meu Deus, mas também nas coisas erradas, fraudulentas, nas mentiras, no engano. E que assim venhamos Te agradar, ter uma vida, Senhor, que ao olhar do Seu trono para nós, o Senhor venha se agradar, apesar dos nossos erros, Senhor, das nossas falhas, que o Senhor perdoa. Quando confessamos o pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar, lança no esquecimento, perdoa as iniquidades, Senhor, não Te lembras mais. E assim queremos viver, desfrutar dessa nova vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos por tudo, ó Deus, pelo renovo, pelo milagre, porque não ficamos como aquele que não tem esperança. Pelo contrário, dia a dia nós renovamos a nossa esperança em Ti, porque Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que opera maravilhas, e a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso elevamos a Ti, ó Deus, nosso clamor, nosso olhar, nossa fé.
Em nome de Jesus, assim oramos. Vem com milagre, vem com a cura, vem com o escape, vem com a resposta. Em nome de Jesus, amém. E amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.